Boa noite, meu nome é Leonardo Lopes e hoje nos nossos comentários de filmes vamos comentar um filme de 2008 da série Resident Evil. Para quem acompanha aqui o canal, recentemente fizemos o comentário dos 6 filmes da série de filmes Resident Evil, aqueles com a Mila Jovovich, e aí depois partimos para as animações em computação gráfica. Fizemos primeiro a análise do filme de 2012, que é o Condenação, e agora aquele que o antecedeu, de 2008, que é o filme Degeneração. Né? Então, a princípio, dizer isso, né? É de 2008, chama Degeneração, é computação gráfica, assim como lá o outro de 2012, o Condenação. Se você tem os dois em mãos e quer escolher entre qual assistir, o Condenação é melhor. Degeneração não é tão bom quanto, mas também é um bom filme e aí vamos fazer a análise dele hoje aqui. Como sempre, o vídeo está recheado de spoilers, tá? Se você não assistiu, eu sugiro que vá primeiro assistir. Bom, o Degeneração é de 2008, ele antecede o de 2012, que é o Condenação, e o que nós podemos dizer é que é uma história bem construída, ela se passa, se a gente for pegar, fazer uma baliza aqui com relação aos filmes lá da Mila Jovovich, ele se passa entre o segundo filme, que é o Apocalipse, e que é quando tem a destruição de Raccoon City, e o Extinção, que é quando já está alastrada a infestação pelo vírus T, T-Virus, né? Então, esse filme aqui, o Degeneração, ele se passa entre um e outro. E aí os personagens principais aqui são o Leon, né? Também a Claire Redfield, e o filme se passa basicamente em dois momentos. O primeiro momento é dentro de um aeroporto e o segundo momento é dentro de um complexo laboratorial de uma nova empresa chamada Will Pharma. Essa empresa, a Will Pharma, ela é uma concorrente da Umbrella e aqui esse filme, como está. E aí eu estou fazendo a baliza com os filmes lá da Mila Jovovich, porque dá para entender melhor. Como ele está entre o 2 e o 3, a Umbrella aqui ainda está passando por aquele processo de ter que reconstruir a narrativa de que não teve ligação com o bombardeio nuclear que houve na cidade de Raccoon City. Então a Umbrella aqui está em baixa. Depois a gente sabe que ela volta a crescer. E nesse momento quem ganhou o mercado, quem está ganhando o mercado é a Will Pharma. E aí dentro da história, na primeira parte a gente tem o movimento dentro do aeroporto e lá no aeroporto é colocado que há um grupo chamado Salva Terra, alguma coisa do tipo, do qual a Claire Redfield participa e que está mais voltada para uma infestação que houve na Índia pelo vírus T. Né? Então há lá no aeroporto uma infestação, ela é contida, as pessoas são colocadas em quarentena, mas é um momento em que há bastante ação e bem ao estilo do Resident Evil. Os gráficos, a parte de computação gráfica, o CGI, é bem elaborada. Esse filme é de 2008, então é claro que se você está assistindo hoje, cerca de 17 anos depois, é claro que você não vai gostar muito, porque você já tem outras experiências de CGI. Então lá realmente ainda tem alguns pontos que são meio falhos, os personagens parecem muitas vezes aqueles personagens de videogame, aqueles videogames ali dos anos 2000, né? Ou então muitas vezes muito perfeitos, muito quase lembrando um plastificado aqui, como se fosse um brinquedo, né? Mas eu garanto que para a época eram bons efeitos e até hoje ainda continua alguns pontos sendo bons no sentido estético. É um filme que agrada visualmente, as cenas de ação, assim como a sua narrativa também.
O segundo momento, a Claire está com um dos principais cientistas lá do laboratório da Will Pharma, e o cara, o sujeito, ele é um cientista que se infiltrou para poder roubar um novo vírus, assim como o vírus T também. Aqui começa a se mostrar aquilo que nos filmes é mostrado de forma mais secundária. Quer dizer, um dos motivos do vírus ter se espalhado pelo planeta, e a gente observa isso no terceiro filme, no quarto filme, lá que é o Afterlife, né? Um dos motivos não foi só naturalmente, mas foi porque países, grupos criminosos tiveram acesso a partir de mercados clandestinos, né, a partir de processos criminosos, tiveram acesso aos vírus e venderam para um país, para um outro, e muitas vezes as infestações foram induzidas, né, por isso ações criminosas, né? Então, e aí por isso que lá pelo quarto filme a gente já vê todo o planeta sendo infestado. Então lá tem um personagem que, se não me engano, é Kurtz, o nome dele. Ele é um ativista e ele perdeu a esposa e a filha lá no bombardeio de Raccoon City. E aí ele se tornou um ativista e ele passou a injetar um vírus, e aqui nós temos um vírus novo. Além do T-Virus, nós temos o vírus G, que é o vírus da degeneração. Ele é 10 vezes mais poderoso do que o T-Virus. Ele causa modificações muito profundas, basta ver o personagem lá do Kurtz, né? Tanto que quando o vilão, que é esse cientista que está infiltrado na Will Pharma, ele vai vender em mercados paralelos, mercados de forma criminosa, ele alerta o comprador dele que não utilize o vírus G, porque ele é incontrolável, né? O T-Virus ainda pode ser meio que controlado. E aí ele é derrotado, esse Kurtz, né? Tem uma irmã dele que está na polícia, a favor, junto lá com o Leon e a Claire, e ao final eles conseguem, então, desbaratar toda aquela estrutura que estava tentando, no filme é mostrado, infestar os Estados Unidos. Esses ativistas eles iriam tentar acesso ao vírus T e infestar os Estados Unidos, mas são impedidos lá pelo Leon, a Claire e outros, né? E ao final eles conseguem elucidar o que houve lá na Will Pharma, né? E depois aparece já uma terceira empresa chamada Tricell, ou célula tripla, 3 células, alguma coisa do tipo, mostrando todos os players, porque o Resident Evil é muito sagaz em mostrar isso. Quer dizer, um terrorismo biotecnológico, ou um terror biotecnológico, que vem a partir desses vários vírus, né? O vírus T, o vírus G, e que causam essas infestações de proporções apocalípticas. É um bom filme, vale a pena ver. Não é o melhor, não espere também uma computação gráfica muito boa. É um filme de 2008, então ainda havia muitas limitações, mas é um bom filme. Tem em torno, salvo engano, aí de 1h40 de filme. Se você quer passar aí 1h40 de filme, vendo lá Resident Evil, zumbis e uma história razoável, é esse filme aqui. Bom, se você gostou do material que trouxemos, eu peço aquele básico, like, compartilhamento, um comentário. Vamos ficando por aqui e muito obrigado.